Bom, agora que o card da WrestleMania tá praticamente totalmente anunciado, eu resolvi trazer esse vídeo de previsões. No total a gente já tem 13 combates anunciados. Eu imagino que vamos ter pelo menos mais um, mas o ideal é que seja dois, tá? O primeiro deles sendo o combate do Randy Orton. O Randy Orton tá aí nessa feud há um tempinho, tentando um combate depois que o Kevin Owens infelizmente se lesionou. Eu imagino que eles vão fazer um cenário parecido com o que foi Seth Rollins na WrestleMania 38, um oponente surpresa, né? E aí resta a opção: quem seria esse oponente surpresa? Eu vejo duas opções possíveis para esse combate, sendo elas Rusev, que foi anunciado o retorno dele para a WWE há pouco tempo, ou Aleister Black, que toda semana a gente está vendo teases dele no SmackDown, e seria um bom retorno na WrestleMania. Eu imagino mais um retorno do Aleister mesmo, tá? E até vencendo o Orton na própria WrestleMania mesmo. Mas vamos ter que esperar, de qualquer forma, porque nada foi confirmado em relação ao Orton na WrestleMania. Ele teve um pequeno embate ali com o Solo Sikoa também no último SmackDown. Então talvez confirmem algo contra o Solo ou algo do tipo. Mas é difícil saber no momento. Tô gravando esse vídeo na terça-feira, pós-Raw, então o que a gente tem confirmado foi o que foi mostrado no Raw ontem, que é justamente sobre o que eu vou falar aqui. Também tem o cenário do SmackDown Tag Team Championship, né, dos WWE Tag Team Championships. E inicialmente se supunha que eles seriam parte de um combate multi-man, um combate de múltiplas duplas, principalmente um Fatal 5-Way ou coisa do tipo, entre diversas duplas do SmackDown, ou talvez um Triple Threat entre DIY, Profits e os Motor City Machine Guns, mas até agora nada confirmado. Pode ser que nesse último SmackDown nós teremos uma confirmação disso, mas tá sendo pouco provável, né, no momento. Tá sendo pouco provável porque provavelmente eles já teriam dado essa informação. Mas eu não duvido que aconteça. Talvez eles ainda queiram voltar com aquele negócio de fazer lutas no pré-show, né? Que agora é pré-show, não é mais kickoff. Kickoff eles mudaram pra sexta-feira, um evento totalmente diferente do que era conhecido kickoff antigamente. Talvez eles queiram fazer uma luta no pré-show, porque tudo que foi anunciado até o momento, nenhuma foi definida como luta de pré-show ou luta de card principal. Então vamos ter que esperar para ver se isso realmente vai ser algo. Bom, sem mais delongas, vamos para a WrestleMania de sábado, né? Começando aqui pelos anúncios que foram feitos no Raw ontem, nós temos a luta pelo World Title, né, o World Heavyweight Championship, entre Gunther e Jey Uso. O que eu queria comentar aqui é que é muito complicado prever o resultado dessa luta. Você pode fazer um puta de um caso pro Jey Uso, né, obviamente, porque você tá vendo o push que ele tá recebendo e tal e tudo mais. Eu vejo muita gente falando mal do Jey, eu vejo muita gente, obviamente, falando que ele não luta tão bem e tudo mais, e blá 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 blá. Mas uma coisa não dá pra negar. Esses comentários são comentários que, assim, a WWE não tem base pra considerar eles como a opinião real dos fãs, sabe? Por quê? É uma minoria barulhenta, é o que a gente chama, né? É uma minoria barulhenta que fala mal do Jey Uso. Por quê? Se você for num show qualquer, ou se você só assistir qualquer Raw, qualquer SmackDown que o Jey Uso apareça, qualquer pay-per-view, cara, é inegável o quanto os fãs, tipo, estão por trás do Jey Uso. O quanto ele realmente conquistou essa base de fãs, tipo, gigantesca. O quanto o Yeet ficou tão grande, sabe? É inegável. E é o que a WWE precisa e o que ela vai enxergar, sabe? Porque ela simplesmente não vai dar ouvido pra galera que tá no Twitter reclamando, pra galera que tá em grupos reclamando, sabe? Ela vai dar ouvido pra quem tá acompanhando os shows, pra quem tá vendo ali, quem tá comprando ingresso, né? Quem tá participando do show. E o que essa galera fala? Yeet. É complicado de dizer que o povo não quer Jey Uso, porque é claro que o povo quer Jey Uso. É claro que você pode fazer um caso muito grande pro Gunther também, né? Por quê? Vamos ser sinceros, né? O reinado do Gunther não tem sido, assim, uma coisa espetacular, né? Vamos botar assim. Desde que ele ganhou do Damian Priest, muita gente, na verdade, estava preferindo o Priest como campeão do que o reinado do Gunther vencendo, né?
Eu, pessoalmente, acredito que a gente tem que olhar pro futuro, pós-WrestleMania, né? Pra poder tentar adivinhar o resultado dessa luta. E, na minha opinião, quem que vai realmente sair dessa luta como campeão vai ser o Jey Uso. Felizmente ou infelizmente pro seu lado. Eu acho que eles têm uma oportunidade muito boa, porque a gente sempre via superstars ganhando muito reconhecimento do público e não sendo reconhecido pela própria WWE. A gente viu isso muito com o Cesaro, a gente viu isso muito com o Sami Zayn, sabe? É simplesmente muito interessante como eles realmente começaram a ouvir, né? É muito claro que Jey Uso só tá na posição que ele tá porque ele é tão over assim com a crowd. E eu acredito que o Jey ganhe sim. Eu acho que nessa feud que eles estaram, depois de todo o drama pessoal com o Jimmy Uso, depois do Jay falar pro Gunter que não tá mais com medo e que na verdade o Gunter tá com medo dele, depois do Gunter deixar claro que ele venceu o Jey Uso 3 vezes seguidas, essa é a quarta, sabe? Eu imagino que eles não fariam essa luta se fizesse pro Jay perder. Porque o que viria depois disso, né? O Gunter consegue passar disso tranquilamente, né? A gente consegue ver um futuro pro Gunter depois disso. Mas e o Jay? Né? E o Jay? E se o Jay perder isso, pra onde que ele vai? O que ele vai fazer? É difícil imaginar isso. Pessoalmente, acho que vai dar Jey Uso. Em seguida, a gente tem o WWE Women's Championship sendo defendido pela Tiffany Stratton contra a Charlotte Flair, que venceu o Royal Rumble. Tá sendo uma feud meio complicada, né? Como a maioria das coisas da Charlotte são, porque a Charlotte é uma personalidade, né? A Charlotte é complicado. A Charlotte, nesse momento, se eu bem me lembro, 14 vezes campeã, né? E eu imagino que essa vai ser a 15ª, tá? Eu imagino que essa vai ser a 15ª. Eu tenho certeza plena, absoluta certeza, que Charlotte vai ser 16 vezes campeã e essa vai ser uma das vezes, né? É complicado, porque essa feud não tem sido boa, né? Ela não tem feito muito sentido. Charlotte, né? Charlotte é a Charlotte. A gente ficou feliz pelo retorno dela no Royal Rumble, mas no SmackDown seguinte já deu pra perceber que é Charlotte, né? Não tem... É difícil ficar feliz por muito tempo. É muito complicado, mas eu acho que vai dar Charlotte. Eu acho que Tiffany tem muito pela frente ainda. Temos a disputa pelo United States Championship entre LA Knight e Jacob Fatu. Eu acho que nem precisa ser dito, né? Jacob Fatu vai ganhar essa luta. É difícil entender o que aconteceu em relação ao Shinsuke Nakamura. Muita gente diz que ele vai realmente sair da WWE, né, e tal, e por isso o LA Knight ganhou de novo o título. Não sei por que fizeram de maneira tão rápida, mas é difícil entender, né? É difícil entender qual foi a ideia de colocar o LA Knight de novo como campeão. Não que ele não seja over, não que ele não seja, né, um potencial, mas é complicado, E já deu o que tinha que dar LA Knight com o United States Championship. Eu imagino que LA Knight deva seguir para uma rota de título mundial. Talvez ele mude de brand, vá pro Raw, porque eu vejo o LA Knight ganhando o World Heavyweight Championship, sabe? Mas eu imagino que isso não vai acontecer tão cedo. Eu imagino que ou no fim do ano, ou no ano que vem. Mas de qualquer forma, acho que Jacob Fatu tá numa ascensão meteórica. Você vê que não tem nenhum ano que ele debutou na WWE. Ele já tá lutando na WrestleMania por um título, né? E não tem dúvida nenhuma de que ele vai ganhar. E é muito interessante. Eu acho que a única maneira do Jacob não ganhar e talvez fazerem algo interessante seria envolver o Solo, né? Tipo, dizer que o Solo, sei lá, tá com inveja do sucesso do Jacob e tudo mais, e aí, tipo, causar desqualificação. Mas eu acho pouco provável. Não duvido também, não duvido, né? Solo e Jacob, você vê, a gente já viu que tá tendo uma certa treta com eles há um tempo. Mas eu imagino que o Jacob deva ganhar isso sim. Enfim, tô ansioso pra ver ele ganhando esse título na WrestleMania. Em seguida a gente tem Rey Mysterio contra El Grande Americano. E aí fica o mistério, né? Quem caralhos é o El Grande Americano, né? Porque o Rey promete desmascarar ele na WrestleMania, né? O Rey promete revelar a verdade, finalmente, de quem é esse cara. Eu tô achando bem interessante a storyline, né? A ligação dele com a American Made. É muito difícil entender quem ele é, né? Tipo, por que ele tá se aliando com a American Made e tudo mais, mas ele é um lutador muito bom, eu gostei bastante dele. Chad Gable parece ter gostado bastante dele também.
ele vai ser um grande fator pro American Made ter sucesso em 2025, né? Você vê que ele já elevou o nome do grupo bastante, né? Tanto que ele vai ter um combate já na WrestleMania. Nem o próprio Gable tem um combate na WrestleMania, e ele tem, né? O Gable, que é o líder da American Made. Isso é bem legal, isso é bem legal. Em relação ao combate, eu acho que vai ser um bom combate. Os dois são ótimos lutadores, né? O Ray nem precisa falar. Eu imagino que no final, pelo grande americano vencer a debut dele na WrestleMania e tal, o Ray vai ficar muito focado em tentar desmascarar ele, mas eu acho que não vai acontecer nessa WrestleMania, tá? Eu acho que vai durar mais um tempinho aí. Quem sabe, né? Quem que vai ser embaixo da máscara quando realmente acontecer de desmascararem ele. Mas meu voto pra essa luta vai pra El Grande Americano. Bom, em seguida a gente tem a luta pelos títulos mundiais das duplas, né? Os World Tag Team Championships, entre os Wall Raiders e o New Day. Eu fico feliz de colocar nessa luta na WrestleMania porque ela aconteceu no Raw, né? E quando aconteceu, quando foi anunciado pro Raw, eu imaginei que não teria combate de duplas na WrestleMania, né, pelos títulos de dupla. E a gente viu que nos últimos anos os títulos de duplas vêm sendo bem negligenciados, né? A maioria dos pay-per-views não tiveram lutas pelos títulos de dupla. Eles simplesmente foram esquecidos por muito tempo na mão do Finn Balor e do JT McDonagh. Desde que os Wall Raiders ganharam, tem sido legal. Mas eu imagino que eles estavam guardando pro New Day, né? Eu imagino que eles estavam guardando pro New Day. Desde que o New Day fez o turn, eu acho que eles estavam meio fracos, né? Eles estavam perdendo tudo e tal. Não tava sendo um heel turn assim muito bem executado. Eu acho que agora pode ser algo interessante. Eu achava que essa luta seria uma no holds barred ou alguma coisa do tipo pela desqualificação que aconteceu no Raw, mas vai ser uma luta comum. A gente pode pensar em Big E, né, retornando, talvez ajudando o New Day a ganhar. Seria um cenário muito interessante, o Big E se juntando ao New Day Heel. Acho pouco provável, pra ser sincero. Acho pouco provável, mas eu acho que vai dar New Day nessa luta, tá? Eu acho que não botariam isso na WrestleMania se não fosse o New Day ganhando, né? Tem um tempo que eles não ganham os títulos, tem um tempo que eles não são campeões, né, e tal. Então eu acho que essa nova fase do New Day vai começar realmente na WrestleMania com eles ganhando esses títulos. E em seguida o combate entre Jade Cargill e Naomi. É muito interessante, essa luta ela é a primeira luta feminina one-on-one na WrestleMania sem valer título desde a WrestleMania 22. Né? Então, assim, é um marco muito legal, principalmente entre duas mulheres negras. Né? Acho que vai ser um bom combate. Eu acho que as duas têm muito potencial. Esse heel turn da Naomi foi inesperado da minha parte. Eu não esperava que eles se tornariam a Naomi. Mas eu acho que tem muito potencial ainda. Eu acho que tem muita coisa pra ser feita ainda com o heel turn da Naomi. E, sinceramente, eu queria acreditar numa vitória da Naomi. Mas eu não acho que vai ser o caso. Eu acho que, pra todos os efeitos, a Fel já aponta pra vitória da Jade Cargill, né? Não sei, eu sinto que tá muito na cara também o resultado. Sei lá, vamos ver como é que vai ser isso aí. Mas meu voto aqui vai ser pra vitória da Jade. E o main event da WrestleMania no sábado, né? O main event falso, vamos botar assim. O primeiro main event de CM Punk. Vai ser CM Punk contra o Roman Reigns, contra o Seth Rollins. Essa luta que tá dando o que falar, né? Essa luta tá realmente chamando a atenção pelo fator do Paul Heyman também. Vai ser todo aquele fator do Paul Heyman na rivalidade do Brock Lesnar e do Roman Reigns lá pro 2022, né, 2021, onde a gente viu ali o Paul não sabendo onde é que tava, e no final ele tava jogando pro Roman Reigns e tal, e agora ele tá com o CM Punk, mas aí que tá, será que ele tá jogando pro Roman Reigns de novo? Será que ele tá se aliando com o Seth Rollins, né? Muitas e muitas perguntas, muitas dúvidas em relação a esse main event, muita gente, inclusive eu, questionava se a Triple Threat seria a melhor opção para os três, né? Quando começou os rumores da Triple Threat, lá pela época do Elimination Chamber ou um pouco antes, a gente já via que qualquer opção relacionada aos três, que seria one-on-one, seria melhor do que uma Triple Threat. Seja Roman vs Punk, seria Roman vs Rollins ou Rollins vs Punk, sei lá, cara. A rivalidade tem sido bem feita, sabe? Tem sido justificável para uma Triple Threat. Mas eu ainda preferiria uma one-on-one entre Roman e Rollins, pra ser sincero, tá? O Punk ter entrado ali é interessante, tal, mas eu não sinto muito a rivalidade do Roman e do Punk. Eu sinto que eles criaram muito essa rivalidade em relação ao Heyman, né? Eles focaram muito no Paul Heyman, mas eu não vejo uma batalha entre Roman Reigns e CM Punk sendo pessoal
como Rollins versus Punk ou como Roman versus Rollins, sabe? Roman versus Punk é, na verdade, uma batalha de ego, né? Uma batalha de quem quer ser o maior. E agora eles estão botando como uma batalha pelo Paul Heyman, né? Uma batalha pela lealdade dele, né? E não sei. A gente já viu essa história antes, a gente provavelmente sabe como termina, né? Mas eu quero imaginar um cenário. Eu acho que Paul Heyman e Roman Reigns já deu o que tinha que dar. Acho que tá todo mundo esperando que o favor do Seth Rollins seja ele, o Paul Heyman se unir a ele e tal. Mas eu acho que está muito na cara. Não sei. Eu acho que tá muito na cara. E eu acho que não vai ser o que acontece, tá? Eu acho que o Paul Heyman não vai virar casaca em nenhum momento desse combate. Talvez ele ajude o Roman em algum momento. Eu acho que isso é quase uma despedida pro Paul Heyman. Talvez ele fique mais um tempinho com o Punk. Mas eu não acho que ele vai se aliar com o Rollins, tá? Eu acho que o Paul Heyman tá se preparando para sair da televisão. Ele já ficou um tempinho fora, você viu ano passado, né? Quando o Solo tirou ele do combate, tirou ele da TV, né? Eu imagino que ele esteja se preparando para logo se aposentar de vez. Então não acho que ele vai ficar muito tempo com o Punk. Mas eu acho que nesse combate e pelo próximo tempo no ano, assim, talvez uns meses e tal, o Heyman vai acompanhar o Punk de novo. E resultado desse combate específico, inicialmente eu achava que daria Seth Rollins, ok? Mas no último Raw de ontem, não sei, me pareceu muito... Já usei esse argumento 2 vezes hoje, mas muito na cara de que vai dar Seth Rollins, sabe? Eu tô imaginando um final feliz para WrestleMania do sábado, porque eu acho que na WrestleMania do domingo não teremos um final feliz. CM Punk deve ganhar esse combate. Depois disso, a gente pode ver aí o CM Punk indo atrás de um título mundial e tal. Imagino que, sem dar spoiler da minha previsão de WrestleMania domingo, mas imagino que Punk e Cena vão se enfrentar em algum momento esse ano pelo título, tá? Não faria sentido isso acontecer caso o Punk perdesse esse combate, principalmente se ele fosse pinado. Quem que o Punk vai pinar, né? Ele vai pinar o Roman ou vai pinar o Rollins? A gente já viu o Punk pinar o Rollins, né? Eu imaginava que ele retribuiria o favor, né? Retribuiria o pin e o Rollins ganharia do Punk nessa WrestleMania. Mas eu tô achando que vai dar Punk pinando o Rollins de novo, tá? Pra depois construírem Punk contra o Roman, talvez pelo Paul Heyman de novo, lá pro SummerSlam. Repetir o que a gente viu em The Best vs The Beast, né? Punk vs Lesnar em 2013. Então é isso, eu imagino que CM Punk deva ganhar esse combate, primeiro main event de WrestleMania dele. Eles vão querer fazer um final feliz, eu acho, pra WrestleMania do sábado, já que esse é o main event, né? Porque passando pra WrestleMania domingo agora, não teremos um final feliz. WrestleMania domingo começa com o Women's Tag Team Championship, a luta entre Raquel e Liv Morgan contra Lyra Valkyria e Bayley. Nenhum dos títulos mid-card femininos estão sendo defendidos na WrestleMania. A gente pode, talvez, criar o argumento da Chelsea Green defender o título contra a Zelina Vega depois do count-out que teve no SmackDown passado, que foi um chute, né, inclusive, porque a Chelsea realmente se distraiu com a contagem, não percebeu e acabou antes do que deveria ter acabado. No SmackDown a gente vai descobrir se os Tag Team Champions vão participar, se o Randy Orton vai participar e talvez esse combate. Mas o Women's Intercontinental Championship, que pertence a Lyra, não vai ser disputado, o que é uma tristeza, na verdade, é uma coisa triste. Eu imaginava que esses títulos teriam mais relevância até esse momento. A Lyra tem sido uma boa campeã, tem defendido bastante o título, tem sido legal. Tanto o reinado dela quanto o da Chelsea tem sido legal, na verdade. Ela defendeu contra a Bayley, né? Eu imagino que vai dar Raquel e Liv. E eu imagino um heel turn da Bayley nesse combate, tá? Eu imagino talvez pós-combate ou no meio pra fazer a Lyra perder. Mas eu imagino o heel turn da Bayley, eu imagino a Bayley ganhando o Women's Intercontinental Championship num futuro próximo, ok? E aí nós temos uma Sin City Street Fight entre Damian Priest e Drew McIntyre, né? Essa rivalidade eu não dava nada por ela, pra falar a verdade, porque a gente já tinha visto antes e sinceramente eu já tava cansado de Damian Priest e Drew McIntyre no Raw. E aí quando o Damian Priest foi pro... Eu não lembro quem que foi primeiro, se foi o Drew McIntyre ou foi o Damian Priest.
Mas quando um deles foi pro SmackDown, eu dei graças a Deus porque a gente não ia mais ver Damien Priest versus Drew McIntyre. E olha só, tá acontecendo de novo. Eu acho que nessa luta vai dar Drew McIntyre, tá? O Damien Priest ganhar todos os combates envolvendo ele e o Drew, pela falta de foco do Drew no Priest, e o Drew focando no Punk e tudo mais, em outras coisas, no título mundial. Eu imagino que vai dar Drew McIntyre agora, um Drew McIntyre focado no Damien Priest, vai ser interessante, vai ser uma street fight, os dois já têm tido uma rivalidade fervorosa, vamos botar assim, e acho que vai ser muito bom, tá? Eu acho que vai ser bem legal. A gente vai ser praticamente uma rematch da WrestleMania passada, né? Porque o Priest fez o cash-in no Drew. E vai ser interessante. O Drew tá precisando de uma vitória, né? Ele dizendo que ele deva ganhar essa. E talvez ele vá atrás do WWE Championship. Mas eu imagino que com o campeão Rio seja mais difícil. Então o World Heavyweight Championship do Jey Uso. Se Jey Uso ganhar, quem sabe? Vamos ver, né? Daí nós temos a Fatal 4-Way pelo Intercontinental Championship. Braun Breaker vai defender contra Penta, contra Dominic Mysterio e contra Finn Balor. Inicialmente eu queria, e talvez ainda quero, que essa luta teria sido uma ladder match, uma six-man, né? Como antigamente a gente tinha as ladder matches na WrestleMania e era, sinceramente, geralmente a minha luta favorita do show. Esse ano a gente vê aí uma Fatal 4-Way, não vai ser ladder. Eu imaginava que eles colocariam AJ Styles e Logan Paul no meio para fazer uma ladder match, já que AJ teve um tease de rivalidade com o Braun, mas não decolou até agora, né, e tal. O que me faz talvez pensar numa vitória do Braun para que mantenham isso para a rivalidade dele com o AJ. Mas eu acho que não, pelo caminho que eles estão seguindo com o AJ e com o Braun, eu não acho que vai acontecer. Eu acho, na verdade, que quem ganha esse combate vai ser o Dom. Dirty Dom, Dominic Mysterio. Cara, ele merece demais. Isso é inegável, ele tem sido o que a gente chama de workhorse, né? Uma máquina aí na WWE já tem um tempinho. Tem feito ótimos combates, ele tem melhorado. Ele foi uma evolução inacreditável, né? A gente que acompanha ele aí desde quando ele debutou em 2020, né? A gente vê uma evolução assim incrível. Simplesmente incrível o que o Dirty Dom se tornou. E ele é muito over, né? Ele é muito over com hit. Então, isso é muito bom. É muito bom. Imagino que a vitória dele vai ser bem olhada, sabe? Vai ser bem vista. E vai ser bem interessante de ver. Agora, Dom pinando quem, né? Eu pensei no Balor, porque eu acho que vai dar uma rivalidade entre o Balor e o Dom pós-WrestleMania, mas eu acho que não vai ser tão na cara assim, tá? Eu acho que Dom vai pinar ou o próprio Braun, o que eu acho muito louco, ou o próprio Penta. Não acho que vai pinar o Balor. Eu imagino que Dom vai sair vitorioso desse combate. E aí nós temos AJ Styles contra Logan Paul. É complicado, né? A gente sabe, Logan Paul é uma figura complicada. Ele, infelizmente, é bom, sabe? Ele é muito bom. Não tem como dizer que ele não é, porque ele é. E ele não tem motivo pra ser tão bom. Eu acho que esse combate vai dar Logan Paul, tá? A gente vem vendo a feud do AJ com o Karrion Kross, né, há um tempinho. Na verdade, essa feud do AJ e Logan Paul mal existiu. Existiu muito mais AJ contra Karrion Kross do que AJ contra Logan Paul. E a gente vê o Karrion Kross tentando trazer um lado antigo do AJ, os Evil Ways, né, que é o que o Kross está dizendo, que é uma referência direta à música da época Rio do AJ Styles na TNA, né, da época Lone Wolf do AJ Styles, que é uma das épocas que muita gente ainda vê como uma das melhores fases da carreira do AJ. O Kross é uma dessas pessoas, né? O Kross, ele quer ver o AJ de volta a isso, justamente porque ele não pode deixar que o Logan ganhe, porque ele sabe que o AJ atual não vai conseguir vencer o Logan. Eu acho que, na verdade, isso vai ser um ponto para um retorno eventual do AJ a ser um heel, né? Não necessariamente com Evil Ways. Eu acho que seria incrível, né, ele trazer de volta a theme song Evil Ways, porque ela é muito boa e combinava muito com o personagem dele. Mas eu acho difícil, Talvez um futuro retorno do AJ Styles na TNA, talvez, né, com a parceria TNA e NXT, mas eu acho difícil também, tá? Eu acho que vai ser mais referências aqui e ali, e AJ vai voltar a ser heel depois de perder esse combate, tá? Porque eu acho que o Logan Paul vai ser um dos primeiros desafiantes pelo título mundial do Jey Uso. Com essa vitória dele, né, na WrestleMania, eu acho que a gente vai conseguir enxergar mais
Logan Paul desafiando contra o Jey Uso, né? No geral, acho que vai ser um bom combate, né? Não tem por que duvidar disso, mas Logan Paul vai levar essa. Próximo combate, a gente tem a Triple Threat pelo Women's World Heavyweight Championship, que é Io Sky contra Rhea Ripley contra Bianca Belair. Tô achando a Feld bem interessante, na verdade. Tá sendo um dos destaques do Raw, né? Temos 2 Triple Threats no Raw, mas essa tá sendo interessante. É muito legal que a Io, né? A gente vê que ela tem uma ascensão muito legal. Na WrestleMania passada ela entrou como campeã, né? Agora ela vai entrar de novo e eu imagino que dessa vez ela vai sair como campeã da WrestleMania. Eu sempre duvidei da Io, pra ser sincero. Eu sempre duvidei da Io, eu sempre sei que ela é uma ótima lutadora. Nunca duvidei disso. Eu duvidava que ela teria capacidade de ser uma top campeã, sabe? Uma campeã do topo do card. Ela fez isso no NXT e eu gostei no NXT, mas eu imaginava que quando ela viesse pro main roster não seria tão bom assim. Mas ela não provou errado quando ela ganhou o título. Mas ainda assim não foi aquele reinado uau e tal. Foi legal. Mas você vê que na WrestleMania, na luta dela contra a Bayley, mal foi promovida, né? Tipo, foi bem mal. E isso não é culpa dela, isso é culpa do management. Mas eu imaginava que não veriam ela como uma top girl, né? Eu estava errado, porque agora ela é o evento principal, né? Ela é o talking point dessa Feld, porque a Feld tem sido mais entre Bianca e Rhea. A Rhea e Bianca não têm muitos motivos pessoais contra a Io, mas elas estão tendo contra si mesmas. E a Io tá sendo meio escanteada e tá sendo jogada de lado, e a Io tá tentando se provar e dizer, porra, eu sou a campeã, né? Vocês estão lutando pelo que é meu, então, porra, presta atenção em mim. E eu acho que isso eventualmente vai ser grande parte do combate na WrestleMania, vai ser a filosofia do combate, a psicologia do combate vai ser voltada pra isso. E a Io vai vencer no final. E aí chegamos no main event da WrestleMania 41, Cody Rhodes contra John Cena pelo WWE Championship. Cara, a gente ainda tem mais uma aparição do John Cena antes desse combate, tá? Heel turn do Cena. Minhas opiniões sobre o heel turn do Cena. Brutal, né? É massacrante. É difícil de ver o John Cena dessa forma, né? Porque a gente tá acostumado há tanto tempo com ele sendo o cara bom, o cara principal, o cara, né, dos valores, a bússola moral, né? É difícil ver isso, mas eu acho que vem sendo um bom heel turn, vem sido bem executado, tirando o fator The Rock. Não sei se The Rock vai aparecer nessa WrestleMania, eu imagino que sim. Imagino que Cena vai ganhar esse combate, ok? Imagino que John Cena vai se tornar 17 vezes campeão. Se a gente for olhar as datas confirmadas pro Cena, ele já tá confirmado pro Raw pós-WrestleMania, SmackDown pós-WrestleMania, os próximos Raws depois disso, e ele também tá confirmado pro Backlash. Eu não imagino que fariam ele aparecer tanto assim, sem ser o campeão, né? Se tivesse perdido esse combate. Imagino, provavelmente, que o The Rock vai aparecer para ajudar o John Cena a ganhar. Imagino que eles vão fazer aquela imagem do Cody no ringue, sentado, e o John Cena e o The Rock na rampa de novo, como sempre fazem, né? Mas eu imagino que essa WrestleMania vai acabar assim, tá? Eu acho que vai dar os 17 vezes. E aí esse reinado do Cena pode ser bem legal. Eu acho que a gente vai ver um embate contra o CM Punk no futuro. Penso em Money in the Bank, mas se não Money in the Bank, vai ser SummerSlam. Mas eu imagino que seja Money in the Bank para fazerem Punk vs Roman no SummerSlam. Tá. Eu recentemente reassisti o ECW One Night Stand de 2006, né? O John Cena contra o Rob Van Dam. Se você quer entender um pouco como seria John Cena heel, eu recomendo muito esse combate, porque lá a gente vê o Cena atuando como heel, né? Ele é o heel da crowd. A entrada dele, eu imagino que a entrada dele no Backlash como campeão vai ser, se não exatamente igual, mas muito parecida com a entrada dele do One Night Stand de 2006, né? Imagino que vai ser bem aquela pegada. Imagino que ele vai trabalhar daquele jeito também. Eu acho que vai dar John Cena e acho que vai ser um combate ok, tá? Interferências, provavelmente vai ter interferências. Eu imagino que o Cody vai ganhar esse título de novo do Cena mais pra frente, tá? Lá pro fim do ano e tal. Então vai ser interessante de ver, tá? Vai ser interessante de analisar esse reinado e essa vitória. E eu vou trazer esses resultados para vocês também quando acontecer. Então, acho que é isso, WrestleMania 41.
esse sábado 19 de abril e domingo 20 de abril. Também vou trazer algumas previsões pro NXT Standard Delivery, mas eu vou esperar o episódio do NXT sair pra gente poder comentar sobre as últimas coisinhas. Depois da WrestleMania eu volto aqui pra falar sobre os resultados e a gente se vê.